Olá pessoal, meu nome é Laís Folador. Para quem não me conhece, eu trabalho com desenvolvimento infantil, educação consciente, sou formanda em mentoria parental e faço pós-graduação na área de educação e desenvolvimento infantil. Hoje eu vim trazer um vídeo muito pedido por vocês no Instagram, que é um vídeo com dicas de livros para cada faixa etária. Então, como começar, quais livros escolher, eu separei por faixa etária e espero que vocês gostem. Vamos lá. Começando com livros até 1 ano, né? Então você pode começar quando você quiser. Pode ser com uma criança muito novinha, né? Com meses. Ou, se você se sentir mais confortável, a partir de 1 ano mesmo. Eu comecei quando Estela tinha entre 4 e 5 meses. E no começo a gente fica achando que aquilo ali não funciona, que não serve pra nada, porque a criança não presta muita atenção. Mas a ideia é a gente fazer mesmo, porque assim a gente vai desenvolver o hábito da leitura. E aos poucos a criança vai manifestando interesse. Então hoje eu vou trazer livros que eu usei com Estela no início. Então todos esses aqui são livros dela mesmo. E a gente usava em ocasiões diferentes, né? E ela adora todos, a gente usa até hoje, ficam disponíveis para ela. Então vou mostrar um pouquinho para vocês. Para começar, um livro de banho. Esse aqui é da Turma da Mônica, mas a gente tem mais de um. Esse aqui é da editora Ciranda Cultural. É um livro de plástico, faz barulho, você pode usar na banheira com eles, né? Então é um ótimo livro para você iniciar esse contato, né? Porque a criança vai pegar e não tem problema de rasgar. Então no banho que ela vai tomar todos os dias, você pode já ir introduzindo o contato com o livro, né? Esse aqui nós usamos muito. Esse livro foi o primeiro que Estela começou a se corresponder comigo através dele, assim. A gente lia juntas e depois ela começou a ir falando, né, os personagens quando eu perguntava. É um livro que na verdade é em espanhol, mas eu não lia em espanhol, eu só mostrava os personagens para ela, a sereia, o pirata, e aos poucos, conforme eu abria o livro, ela já apontava e falava sereia, pirata. Então, assim, eu percebi que ela realmente se interessava por isso, né? Era um momento prazeroso para nós. O nome do livro é Los Disfraces e é da Panini Books. Outra dica é livros que façam barulho mesmo, não precisa apitar, mas esse aqui, ó, ele tem som de papel amassando mesmo, chama muita atenção da criança, parece bobagem, mas assim, para crianças que têm meses, elas realmente não vão ficar sentadas olhando para os pais lerem a história para elas. Então, qual o interesse delas no livro? É sentir mesmo barulho, né? Ouvir alguma coisa diferente que realmente chame a atenção delas. Então, super indico também livros que tenham texturas e vocês deixem à vontade a criança pegar e amassar, enfim, interagir com o livro mesmo. Esse aqui é Os Animais e as Diferenças. É uma historinha bem curta e ela adorava quando a gente lia também. Outra dica é livros que a criança possa interagir mesmo, pegar, puxar. Esse aqui é Hora de Brincar, Cadê Você, Amiguinho? E ele tem feltros dentro. Então isso aqui também facilita, tá rasgado, como vocês podem ver. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas aqui ela pergunta, né, quem está saindo do seu ovo, e aí você deixa a criancinha puxar o feltro e aparece a imagem. Então é uma forma também de despertar o interesse e da criança poder realmente pegar, tocar, né, e ela ter curiosidade pelo livro e assim desenvolvendo o hábito, né, da leitura. Esse aqui, o nome é Push e Ache. E ele é legal também pelo mesmo motivo da interação, né? A criança bota o dedinho e vai descobrindo novas imagens. Então, a ideia para despertar o interesse da criança é realmente que ela possa interagir com o livro, né? Que ela pegue, que ela descubra coisas novas quando ela pegue. Então, o segredo é, nesse começo, realmente chamar a atenção dela com alguma coisa. Aqui tem outro da Galinha Pintadinha, que também faz barulho, né? São livros com histórias curtas, mas nesse início, a ideia é prender a atenção da criança de alguma forma. Então, procurem livros que atraiam a atenção dela. Elas realmente não vão se concentrar por muito tempo, não vão prestar muita atenção, mas só em você estar despertando esse interesse, você vai sentir diferença a longo prazo, né? Porque aqui é só um primeiro contato. Então,
ela não vai ouvir você ler, né, se concentrar, nada disso, mas ela vai ter interesse, vai ter curiosidade, e é isso que a gente quer nesse momento. Abrindo um parêntese sobre a questão dos livros rasgados que eu mencionei agorinha, vim mostrar para vocês aqui 2 dos livros que Estela mais gostava quando a gente começou a ler. E eu vim mostrar a situação deles para vocês. Olha só. Estão completamente destruídos, rasgados. A cabeça dos bonequinhos não existe mais. Esse aqui tem só a capa mesmo, porque o conteúdo do livro foi todo destruído. E o que eu quero dizer com isso aqui é que são lindos, são caros, mas se a ideia é fazer a criança se interessar, você tem que deixar o livro à vontade. E isso vai acontecer, e tudo bem, faz parte. É óbvio que a gente tem que ensinar também sobre cuidado, né? Que a criança tem que ter ali um cuidado com suas coisas, né? Com seus livrinhos, mas cada dia sua agonia. Nesse momento aqui, a gente quer ensinar elas a se interessarem pelos livros. Então, se a gente quer ensinar isso, mas não permite que elas peguem, que elas manipulem, que elas fiquem mexendo no livro, enfim. Aí realmente elas não vão ter essa vontade de pegar, porque vão ficar esperando já a bronca, né? Então, assim, se você estiver vendo a criança rasgando, você não vai deixar ela rasgar. Você vai lá, tira e conversa: filho, não rasga o livrinho, vamos ver, vamos olhar ele, vamos abrir, e vai ensinar como fazer. Mas se acontecer, tá tudo bem também, né? Então a ideia de mostrar esses livrinhos pra vocês foi exatamente essa, de aceitar que pode acontecer e tá tudo bem. Agora, mudando um pouquinho a faixa etária, vou abrir um segundo parêntese aqui para falar uma coisa para vocês, que assim, eu tô falando da minha experiência, né, conforme o desenvolvimento que eu observei em Estela. Mas pode ser que os filhos de vocês apresentem em momentos diferentes, e tudo bem também. As crianças são diferentes, nós adultos somos diferentes também, né? Então a gente não pode esperar que todos vão se desenvolver da mesma forma. O que nos cabe é estimular mesmo. Então eu vou mostrar para vocês os livros que eu usei com Estela a partir de um ano, né? Quando ela fez 1 ano. Quando a criança faz 1 ano, já é interessante apresentar livrinhos com mais conteúdo, né? Então a parte do tocar, né, dos estímulos sensoriais são muito importantes e continuam sendo, mas aqui a gente já pode evoluir um pouquinho e trabalhar o vocabulário deles. Esse livro aqui, Minhas 100 Primeiras Palavras, é da editora Ciranda Cultural, e aí ele realmente é um livro que vai mostrando as imagens e dando nome às imagens, né? Então você vai ensinar nomes dos animais, dos objetos para os seus filhos. Eu usei muito com Estela, aumentou bastante o vocabulário dela, acho muito interessante. Outros livros interessantes são os dos números, né? Eu tenho mais de um aqui que falam sobre os números, e é uma forma de você ensinar a criança sobre isso, né? Mostrando também imagens, chamando a atenção delas. Esse aqui é Conhecendo os Números, da editora Todo Livro. E esse aqui é Números, da editora Ciranda Cultural. Aqui eu tenho mais um com essa mesma ideia, que é o livro do alfabeto. E aí ele vai mostrando, né, as letras e os objetos que começam com essas letras. Aqui também é um livro interativo, dá para puxar aqui, né? Então é outra forma de despertar o interesse da criança. Esse aqui é Abra e Descubra o Alfabeto, da editora Ciranda Cultural. Além deles, eu tenho aqui As 4 Estações, da Fisher Price, um livro curto que eu gostava muito de ler, ela também se interessou muito por esse, então a gente usou bastante. E meu livro dos opostos. Eu gosto muito desse aqui, é um livro lindo e interativo também. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Ele ensina na frente, atrás, sobre, sob. Aí aqui, ó, eles botam o dedinho, sobe em cima, embaixo. Isso tudo aqui faz a criança ficar ali prestando atenção, concentrada. E assim elas querem mais e mais e mais. Só lembrando, pessoal, que eu vou deixar aqui na descrição o nome dos livros, a editora e o link para vocês comprarem se quiserem. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que a gente começou a ler quando a Estela tinha por volta de 1 ano e meio. Lembrando mais uma vez que essa foi a minha experiência, então você tem que observar como está o interesse do seu filho pelo livro. Se ele já está manifestando interesse em livros um pouco mais complexos, com historinhas. Nesse momento que eu comecei a ler esses livrinhos para Estela, eu percebi que ela se envolvia com as histórias. Então, esses aqui, ó,
São livros bem pequenininhos, estão bem destruidinhos também, como vocês podem perceber, porque a gente leu muito. Alguns com as páginas rasgadas, enfim. O nome da coleção é Mini Livros e eles têm histórias mini mesmo, histórias curtinhas que prendiam Estela na leitura. Então deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, são trechos bem pequenininhos, com imagens coloridas e que despertavam o interesse dela. Então eu indico muito aqui também esses livrinhos. Aqui a gente tem a Agripina, os Três Porquinhos, o Pintinho Plique, o Cãozinho Rex. Eu vou tentar achar um videozinho que a gente fez desse livro aqui quando ela era menorzinha e vou colocar aqui pra vocês. O Pintinho Plique. Ufa! Não foi nada fácil quebrar o ovo. O ovo. Meu nome é Pique. E agora sou um Pique. Agora, com essa mesma ideia de livros curtos, eu vou mostrar outros que a gente usava aqui em casa para vocês. Esse aqui é Você é Minha Felicidade. É um livro interativo também, tá? Capa dura, mas que a criança pode movimentar assim e chama bastante atenção também. Esse aqui era um dos que ela adorava. E além desses, eu comecei a ler livros de historinhas conhecidas que também eram curtas e que eu fui notando que ela já se concentrava mais. Então a dica é: observe, perceba se seu filho tem interesse por uma história, por um enredo, por personagens, e se tiver, aí você já muda e começa a ler livros de histórias mesmo. Aqui a gente tem A Pequena Sereia, A Bela Adormecida, tem vídeo dele no Instagram, e Pinóquio, a gente também tem vídeo dele fazendo leitura. E aqui mais uma dica, que é: a criança vai pedir para você repetir várias vezes. E quando perguntam como é que Estela decora, é porque ela pede pra gente ler 300 vezes e a gente lê. Então, se seu filho pedir para repetir, isso é mais que normal, demonstra interesse, então corresponda e repita, né? A gente tem que ter disposição e tempo. Quem tem filho é isso aí. Depois, quando eu percebi que ela já estava mais concentrada, eu comecei a comprar os livrinhos daquela mesma coleção de mini livros, só que com histórias um pouquinho maiores. Vou mostrar pra vocês alguns deles. O Mágico de Oz, o Tatu Venâncio, Soldadinho de Chumbo, enfim, histórias conhecidas por nós, Pequeno Polegar, mas que já eram um pouco mais extensas. Então, nesse momento, aí ela já tinha mais de 1 ano e 6 meses, eu percebi que ela gostava, né, que ela gostava de novidades. Então, além de pedir para repetir os livros que a gente já tinha, ela gostava de novidades. E essa coleção me ajudou muito, porque ela tem uma gama enorme de opções. Então, a gente vivia comprando para apresentar um livro novo e ela tinha curiosidade porque era novidade, então a gente ia lendo, enfim. Super funcionou. Agora eu vou mostrar livros para vocês um pouco mais complexos. Então, é importante a gente perceber se é o momento, né? Muito importante a gente ler livros apropriados para cada faixa etária. Então eu comecei a usar esses livros conforme a gente foi vivenciando alguns desafios. Por exemplo, nós estamos em processo de desmame. Há algum tempo já, eu estou fazendo de forma bem gradual, por opção, né? Então aí eu comecei a investir em livros sobre desmame, como Mamãe da Mamãe, Tchau Tetê, que a gente já fez leitura compartilhada, vários outros temas, como Meu Corpo, Meu Corpinho, que a gente também já fez leitura compartilhada. Esse aqui, A Alcinha que Não Queria Dormir Sozinha, para criança que tem medo de dormir no próprio quarto, então é uma forma de incentivar essa independência para a criança dormir sozinha. Xixi, Cocô a Caminho, livro do desfraude. Esse aqui, um desafio que a gente está vivendo no momento, e esse livro tem ajudado a gente bastante, Mamãe Você Pode Ir, que trata de ansiedade de separação, fala de uma forma muito carinhosa, lúdica, então super indico também para quem está passando por isso. E o livro da gratidão. Então, o que eu aconselho, na verdade, é que a gente respeite os limites de cada criança e observe elas. Outra coisa que eu acho importante é não forçar. Se a criança não está afim de livro naquele momento, a gente respeita, vai fazer outra coisa. Em outro momento a gente apresenta de novo. Se ela apresentar interesse, a gente lê. Se não, tenta depois. Enfim, a ideia não é forçar. A ideia é a gente ter um momento prazeroso com nossos filhos
com a leitura compartilhada, a gente sentar junto, ver as imagens, se divertir. Então é para ser um momento de leveza, né, e não de pressão. Então vamos com calma, vamos apresentando a eles livros apropriados para cada faixa etária e aos poucos eles vão evoluindo e realmente desenvolvendo esse hábito da leitura. Eu deixei aqui algumas opções para vocês, vou deixar todos na descrição, mas conforme a gente for lendo outros livros sobre temas interessantes, eu trago para vocês de novo. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, se inscreva no canal e ative as notificações. Obrigada e até a próxima!